Olá pessoal, eu sou o Nicolas, eu tenho 18 anos, eu sou da Igreja Presbiteriana Santa Rita Sapucaí. Bem, vamos dar continuidade à nossa série de devocionais. Eu vou estar falando do dia 47, cujo título tema é Messias. Os versículos base estão localizados em Mateus 16, dos versículos 13 até o versículo 20. Eu vou ler aqui alguns versículos chaves para o entendimento da lição, vou tentar dar uma resumida. Jesus ele chega à região da Cesareia de Filipe e ele pergunta aos discípulos quem as pessoas daquela região dizem que o Filho do Homem é. Então no versículo 14 eles dizem: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Bem, aqui nessa lição, a gente consegue entender que havia uma dúvida sobre quem de fato era Jesus. Algumas pessoas, elas tentaram, aqui como a gente pode ver, atribuir quem de fato o Filho do Homem é em algumas pessoas que elas já talvez pudessem ter conhecimento, e inclusive eram pessoas do meio judeu, vamos dizer assim, mas elas não tiveram discernimento correto de quem era o Filho do Homem, certo? E isso até, nos dias atuais, é uma questão até muito mais delicada. Porque, embora no texto a gente consegue determinar que essas pessoas, embora talvez fossem pessoas cultas por entenderem quem é João, quem é Elias, quem eram os profetas, ou seja, elas tiveram acesso ao Velho Testamento a partir do Alcorão, elas não tinham o discernimento correto de quem era, de fato, o filho do homem. Isso demonstra que, embora essas pessoas fossem estudadas, talvez elas não tivessem aquela intimidade com Deus que fizesse com que o Espírito Santo revelasse para elas quem de fato era Jesus. Por isso até mesmo que Jesus fala para Pedro que ele era muito bem-aventurado, porque o Espírito Santo tinha revelado para ele quem o Filho do Homem era. Isso nos dias atuais, como eu havia mencionado, se torna muito mais complexo, porque a imagem de Jesus, embora o cristianismo seja disseminado, e graças a Deus por isso, ela é muito distorcida, às vezes por diversas versões de outras ideologias, vamos dizer assim. Então, por exemplo, para os islamitas, Jesus de fato existiu, mas ele não era o filho do homem, ele era apenas um profeta. Para os ateus, talvez, Jesus seja só um homem comum, que de fato pisou na terra e que as pessoas seguiam, mas ele não era o filho do homem. E a gente consegue ver e a gente sabe que Jesus é o filho do homem. Mas a gente verdadeiramente sabe disso? Eu acho que esse é o cerne desse estudo. Porque, voltando, a gente pode ter conhecimento, mas às vezes a gente pode não ter a intimidade com Deus que faz com que o Espírito Santo nos revele quem de fato é Jesus em nossas vidas. Isso que é o mais importante. Então, assim, não abandone, obviamente, os estudos. Os estudos são muito importantes para o aperfeiçoamento da sua vida espiritual, mas não se restringe a isso, sabe? Tenha de fato ali uma intimidade com Deus, ore todos os dias, bote seus problemas, entregue sua vida a Jesus, converse com ele como se ele fosse seu amigo, que de fato ele é. Jesus, ele é seu amigo, ele está pronto para ouvir seus problemas e para te dar a direção correta do caminho certo, que é o caminho do Senhor. Então, resumo da obra, para saber quem Jesus de fato é em nossas vidas, nós precisamos ter uma vida espiritual. E acredito que esses devocionais tenham sido uma bênção para o desenvolvimento da vida espiritual de cada um que está vendo esse vídeo. Espero que vocês se sintam tocados e continuem firmes, por favor, ouvindo os devocionais, e lendo e refletindo, que é isso que é o mais importante. Reflitam nos devocionais que vocês estão lendo aqui. Não somente leiam para aumentar o foguinho, mas de fato apliquem em suas vidas para que vocês
novamente, possam ter o discernimento correto de quem é Jesus. Acredito que seja essa a lição. Deus abençoe vocês, continuem firmes. Até a próxima oportunidade.